Legal. Ó, a gente, no Gênesis 5, a gente falou de Adão até Noé, acho que o Felipe estava aqui. Então, aqui ficou muito claro essa questão, pelo menos a gente conseguiu enxergar isso no entendimento desse capítulo, e como é importante ter alguém na geração, e isso aqui me chamou a atenção, porque algumas Bíblias falam de geração, algumas Bíblias falam de descendência, né? E como é importante ter alguém na descendência, na geração, que continua transmitindo a palavra de Deus, né? Então, a gente vai ver aqui, e a gente vai ver agora o dilúvio, a gente vai ver a humanidade se perdendo a partir do Gênesis 6, mas ficou claro em Gênesis 5 que sempre nas novas gerações, a partir de 7, pelo menos uma pessoa continuava a palavra de Deus. No 6, a gente vai ver aqui, ó, no capítulo de Gênesis 6, é narrada a história do dilúvio. Os filhos de Deus se unem às filhas do homem, resultando em uma geração de seres humanos corruptos e maus. Deus decide destruir toda a humanidade, mas encontra graça em Noé, um homem justo e íntegro. Deus instruiu Noé a construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e um par de cada espécie animal. O capítulo também menciona os Néfilins, que eram os filhos dessas uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Lembra que eu falei para vocês que começou a fazer muito sentido para mim, Gênesis? Quando eu saí do literal, eu saí do entendimento literal e comecei a trazer para o entendimento espiritual, onde é o seguinte, cada capítulo desse está querendo contar uma história para 2025, não para 5.000 anos atrás. Para mim começou a fazer muito sentido. Realmente muito sentido. E como é necessário essa conversão e essa fé e essa crença em Cristo, porque até a gente realmente se render a, putz, não pode ser só nascer e morrer. Não pode só ser eu vim, ganhar dinheiro e acabou. Não pode ser só isso. Então, quando a gente se rende a algo que a nossa ignorância e a nossa... Putz, eu acho que até eu acho que a nossa ignorância, acho que quando a gente se rende a entender que nós somos meros mortais, eu estava tendo um papo desse hoje, quando eu me rendo a falar o seguinte, eu sou uma simples pessoa no meio de 8 bilhões, eu sou basicamente inexpressivo. Mas olha que forte. Quando eu gero relação, e eu gero relação intencional, que aí nós estamos falando de coração, certo? Quando eu me permito coisas que fogem à lógica, parece único, vocês já perceberam? Relacionamento de amizade, relacionamento conjugal, trabalho, tudo que eu me permito e além da lógica parece único. Mas no fundo nós somos 1 em 8 bilhões, nós somos insignificantes. Realmente o nosso ego nos coloca num ponto de nos acharmos grandes. Mas nós somos insignificantes perto do tamanho do mundo. Então, quando eu comecei a levar para esse lado espiritual, começou a fazer muito sentido para mim, realmente muito sentido. E, tipo assim, eu me render a que... eu me render que existe um ser maior e eu não tenho condições de entender, a minha ignorância como um ser humano não me permite ter esse entendimento. A partir do momento que eu me coloco no chão em misericórdia, a partir do momento que eu me coloco no chão, me colocando eu, a Dani e o Fio somos iguais, aí que eu percebo que a vida começa a fazer sentido. Porque eu começo a ter relações únicas. Porque senão, eu vou comparar eu, a Dani e o Fio por conta de dinheiro, por conta de cargo, por conta de... E o que mais tem a gente adoecendo por colecionar coisas. Já perceberam isso? Sim, verdade. E não é isso. Então, primeiro ponto para a gente entrar aqui no capítulo 6, que é onde começa a se corromper tudo, eu acho que quando a gente vem para 2025 é mais claro ainda para a gente, porque ali nós estamos falando de um casal que começa a ter uma descendência. E como é que começa? Traz para 2025. Como é que começa o ego? Um casal que começa a ter uma descendência.
E aí, daqui a pouco, por conta da minha família, eu sou melhor que alguém. Por conta do meu dinheiro, eu sou melhor que alguém. Por conta do que eu construí, eu sou melhor que alguém. Por conta do Éden que eu moro, eu sou melhor que alguém. Por conta, perde a espiritualidade. E aí, automaticamente, todos nós entramos nesse capítulo que nós vamos ver agora. Então, para mim, começou a fazer muito sentido. A vida, que já chegou a não fazer sentido, tá? Eu consegui conquistar muita coisa e em uma fase da minha vida não estava fazendo sentido nenhum. De falar, mas é isso? Legal, eu sou um cara inteligente, eu tenho facilidade de desbravar, eu consigo ganhar dinheiro, eu já viajei para fora, e é isso aí. O que eu posso melhorar agora? O vinho é um pouco mais caro, o apartamento é melhor, o carro agora tem ABS, sabe? Tipo assim, o que é? Então, quando eu li Gênesis com essa intenção espiritual e não literal, porque o literal é uma conversa que eu vejo online de ateu com cristão, umas conversas que para mim não fazem sentido. Mas como é que botou aquela arca de não sei quantos metros de pé? Mas tipo, como é que tinha gigante? Eu falei, não é isso. Se você não está conseguindo ler e entender o que está escrito aqui, é porque Deus ainda não se revelou para você, querido. É só isso que eu tenho para falar, e eu vou orar todo dia para que Deus se revele para você. Porque se realmente você está tentando falar que Deus não existe por conta de uma arca que se colocou bicho dentro, você não entendeu nada desse livro. Não é isso. Pelo menos para mim, quando eu li e falei, isso aqui está falando de mim, isso aqui está querendo me mostrar como viver melhor, fez um sentido absurdo. E vamos entrar no 6 dessa forma que vocês vão perceber como o dilúvio acontece em 2025. Quando os homens começam a multiplicar-se na terra, e nascem os filhos, e nascem as filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então, olha só, está falando aqui dos filhos dos homens e os filhos de Deus, certo? Mas todos não vieram da mesma geração, Adão e Eva? Lembra que a gente falou que alguns seguiram a palavra de Deus e outros não? Opostos ou alguma coisa. Um foi para um lado mais que é o Caim, né? Que depois ele fez o lado e Exato. criou. Uns simplesmente rasgaram esse lado espiritual e falaram: eu quero ter mais terra, eu quero ter mulheres, eu quero progredir, eu quero. Dá para trazer isso para 2025, não dá? O foco dele era montar um império e criar a própria linhagem dele na Terra. Independente se eu tiver que passar por cima de pessoas, que a gente viu isso nos capítulos anteriores. Sim, Independente, inclusive, se eu tiver que matar meu próprio irmão, porque algo foi aprovado em nome dele e no meu nome não. Então, novamente, a gente vê nos capítulos anteriores como um coração longe dessa espiritualidade, longe de Cristo, ele é perverso. Entende? E a gente já começa os 6 aqui, ó, já separando os filhos dos homens e os filhos de Deus. Mas vieram da mesma geração, certo? Vieram dos mesmos descendentes. Mas já está separado aqui, ó. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá sempre. Isso daqui me chama muita atenção, tá? O que eu vou falar aqui deve ter 20, 30 horas de estudos meus, então pode ser ignorância o que eu vou falar, mas você tem uma única pessoa comprovada que passou de 120 anos e fez 121 anos. No mundo inteiro, nunca teve. Tem uma francesa que, inclusive, talvez errou num ano. Mas a francesa não fez o que ele fez, né? Tem esse detalhe aí também, né? Oi? A francesa não fez o que ele fez, né? Não, mas é que eu estou falando, tipo assim, porque é o que Deus está falando aqui, ó. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Cristo vem para nos trazer esse espírito de volta, vocês concordam? Uhum. Mas ele viverá só até 120 anos. Então, aqueles homens que viviam 1000 anos, 800 anos, se fosse só por conta de bens, puta, ia chegar uma hora que cansa, hein? Já pensou? Você fazendo a mesma coisa 100 anos repetidas. Sem achar um propósito, realmente um propósito, puta, eu estou mudando de casa, mas é isso, legal, vou para outra casa, mas eu vou ficar trocando de casa 1000 anos, trocando de carro 1000 anos.
não tem propósito. Vamos sair dos 1000 anos e entender o seguinte: vivendo na direção de Deus, 1000 anos é pouco. Vivendo longe da direção de Deus, 120 anos às vezes parece uma eternidade. Quantas pessoas que perto da morte despertam e falam: putz, Deus, me dá mais alguns anos de vida? Porque elas percebem como elas jogaram fora a vida até aquele momento. Mas despertou. Eu passei isso com a minha própria mãe. Minha mãe, no leito de morte, ela ficou desesperada na semana de morte, porque ela percebeu que ela estava morrendo. Eu fiquei no hospital com ela e eu vi o desespero dela, de tipo assim, eu me arrependo de tudo que eu fiz, só não me leva. O desespero, eu vi o desespero de um ser humano sabendo que estava perto de morrer e que não queria. Entende? Então, eu entendo aqui que as coisas ruins, elas tentam nos colocar que a vida é sobre o mundo, a vida é sobre o ego, a vida é sobre conquista. Mas vai chegar um momento que é vazio, gente. Que não aconteça, infelizmente, como aconteceu com a minha querida mãe, de entender isso faltando 5 dias para o falecimento dela, entende? De entrar em desespero. De tipo assim, nossa, eu quero viver sobre essa direção que eu estou sentindo agora dentro de mim. Que a gente encontra isso antes. Versículo 4. Naqueles dias havia néfilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e eles lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Olha como tem muita coisa aqui que nos traz para dia de hoje, né? Um livro tão antigo. Então, naqueles dias haviam néfilins na terra, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e eles lhe deram filhos. Então, os homens de Deus começaram a se render às filhas dos homens. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então, tipo assim, os homens de Deus se renderam às filhas dos homens, e automaticamente esses gigantes que são chamados de néfilins, é colocado aqui como homens famosos. Porque, olha só, aquele homem que tinha a direção de Deus, ele se rendeu à mulher, ao ego, a viver fora da direção de Deus, certo? Então, automaticamente, olha a geração, ó, já é uma geração de meus pais, eu sou o melhor, olha aqui, está escrito aqui, gente. Vocês conseguem entender isso? O Senhor viu que a perversidade Não do está homem... Oi, apresentando, viu? né? Você sabe que a Oi? tela está aparecendo para a gente, né? Você está brincando? Não, já faz bem tempo, já faz desde o início. Tá brincando. Eu não queria interromper o Caliço. Não, então essa filmagem vai ficar ótima, porque nós vamos, ó. Então, É, ainda bem que eu estou bem no começo aqui, ó, que eu coloquei para vocês aqui, ó. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradavam. Então, aqui que eu falei para vocês da separação, né, dos filhos de Deus e os filhos dos homens, mas que todos começaram como filhos de Deus. E a gente vem para cá, ó. Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, haviam néfilins, que aí você tem várias histórias, né? Mitologia sobre néfilins, se cria um monte de coisa. Mas eu prefiro entender aqui, que aqui, o que é o néfilin? Néfilin é o filho de um casal com ego inflado. é Você o entende? playboy, né? É o mimado de hoje em dia. Eu vou falar assim, a pessoa que já Puta tem merda. filho. É basicamente isso. É basicamente o cara que realmente acha que o mundo tem que servir ele. Exato. Ele é o protagonista e todo mundo E olha tem. como isso faz sentido, porque a gente termina aqui, ó. Naqueles dias haviam néfilins na terra e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, eles lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado. Os néfilins foram os heróis do passado, homens famosos. Então, putz, eu já li tanta coisa sobre néfilins, tá? Inclusive cristãos e tudo mais, e não é sobre isso, mas no meu entendimento, eu consigo trazer essa leitura para 2025. Eu não preciso tentar entender o tamanho da arca e nem o tamanho desse gigante. Eu consigo sair do literal e entender que isso aqui é um livro espiritual,
que alguma coisa que Deus quis revelar através dessas palavras. E não era a medida de um barco. Vocês entendem? Não faz sentido. Tem livros para esse tipo de entendimento melhores para ler do que a Bíblia. Então, acho que aqui realmente, a partir do momento que eu me rendo ao Messias, eu me rendo que eu sou insignificante, existe algo maior que eu, essas palavras vão se revelar para mim. Eu, pelo menos, passei a ter esse entendimento. Versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Quando eu olho mal aqui, a gente imagina mal uma pessoa que mata, né? A gente imagina uma pessoa que rouba, a pessoa que engana. Mas vocês já pararam para pensar? Olha o riba aqui. Mas vocês já pararam para pensar que a todo momento, se a gente não tem esse entendimento, as nossas decisões são sobre manipular situações? Eu entendo mal sobre isso também, sabia? O mal é quando eu vou tomar uma decisão onde eu não permito que o outro tenha as mesmas informações que eu. Entende? Eu estou me relacionando. Eu sou 1 em 8 bilhões, certo? Então, não é sobre o Marcos. Esse é o ponto. Então, eu acho que o mal aqui... Oi, Ribá, tudo bem? Eu acho que o mal aqui, quando eu tomo uma decisão onde eu manipulo situações, eu tenho automaticamente uma... Eu estou no meu formato mal, vamos dizer assim. Porque a gente vai ler na Bíblia que o homem ele tem a inclinação para o mal. E aí a gente olha para o mal e pensa em pessoas que matam, em pessoas que roubam e assim por diante. Não é isso somente. Aí o cara já está num nível hard. O cara já está no nível hard. O cara já, tipo assim, chutou o balde, entende? Oi, gatão, tudo bem? Já chutou o balde. Mas o mal é quando a gente começa a tomar decisões onde eu já não me preocupo mais sobre o bem-estar do outro, sobre as minhas decisões, entende? Vamos seguir para o 6 aqui, ó. Então o Senhor arrependeu-se. O que eu estava falando aqui, Riba, até para voltar, que foi curtinho aqui, que é o seguinte: o entendimento desse livro, para mim, ele se tornou muito mais espiritual do que literal, né? E é o que está me fazendo querer estudar cada vez mais, entender cada vez mais. Porque quando eu venho para cá, a gente começou lá. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra eles nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas do homem eram bonitas, escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Aqui no hino 2, a gente já vê uma separação dos filhos de Deus e dos filhos dos homens, mas todos saem da mesma descendência, todos vêm de Adão e Eva. Então a gente estudou semana passada que na geração de Deus, você tinha lá, vou pegar um exemplo aqui, ó, você tinha lá Enoque, você tinha lá Malalael, mas nasciam outros filhos e outras filhas. Por que eles não eram citados? Porque não necessariamente eles seguiram a palavra de Deus. Era o povo crescendo, mas sempre ficava um na geração que seguia a palavra de Deus. Então a palavra de Deus era transmitida através de gerações, mas muitos escolhiam não seguir. Então aqui a gente vai ter o nome das pessoas que seguiam. E aqui a gente começa o 6 vendo de forma clara. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Filha dos homens. Todos lá no começo eram os filhos de Deus. Vocês concordam? Todos. Foram se perdendo ao longo do caminho. A gente seguiu aqui, entendeu aqui também, Riba, que por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Eu trouxe na minha infinita ignorância, porque eu não me aprofundei tanto nesse tema aqui, mas eu acabei vendo que somente uma pessoa fez 121 anos nesses anos todos de mundo, que foi uma francesa. E ainda assim, pode-se entender que a documentação errou e coisa do tipo, mas nunca ninguém passou oficialmente 120 anos de vida. Legalmente, somente uma pessoa, né? E a gente estava falando que como viver através da direção de Deus... os homens viviam 1000 anos e provavelmente pareciam 50. E viver longe da direção de Deus, 100 anos parece cansativo.
Então, basicamente isso. Aí a gente seguindo aqui, ó, um outro entendimento que eu fiz desse livro, e eu acabei compartilhando com o Fio e com a Dani, acho importante a sua opinião também, que ó, naquele dia haviam néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíam as suas filhas dos homens, e eles lhe deram filhos. Eles foram heróis do passado, homens famosos. O meu entendimento aqui ele é muito mais espiritual do que literal. Como assim? Eu consigo trazer esse versículo 4 para 2025. Porque eu falo o seguinte, um homem de Deus, ele se rendeu à mulher, à filha do homem, certo? Então, automaticamente, eles tiveram um filho que é um Nephilim. O que é o Nephilim? O homem famoso. O que eu estou falando aqui? Ó? Um homem e uma mulher com um ego muito gigante, nasceu um filho que acha que é o centro do mundo. Porque às vezes eu vou fazer alguns estudos que as pessoas são literais, tentando entender o que era o Nephilim. Às vezes eu vou fazer alguns estudos que as pessoas estão preocupadas em entender o tamanho da arca. Quantos animais realmente entraram na arca. E para mim não é isso, tá? Para mim não é isso. Para mim não é isso. Para mim o livro... Oi, Ribá. Peraí, deixa eu colocar. Para mim o livro ele se revela... Estou abrindo no Note agora. Boa. Para mim o livro se revela... Eu queria até a sua opinião, Riba. Porque para mim a Bíblia ela era chinesa até poucos anos atrás. E ela se revelou para mim de uma forma que, se eu for ler ela de forma literal, tem livros mais interessantes. Com certeza. Agora, de forma espiritual, ela está falando em 2025. Então, o que eu leio aqui? Ó? Vamos ver de novo. Ó. Naqueles dias, haviam néfilins na terra. Então, eu sei que saiu de pessoas que começaram lá em Adão e Eva. Vocês concordam? Totalmente. Lá atrás. Então, e também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e eles lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O que o texto está nos falando aqui? Que os Néfilins foram os heróis do passado, homens famosos. E o que o texto está nos falando aqui? Que eles são nascidos de homens de Deus com filhas dos homens. Certo? Certo. Então, eu trazendo para cá, o que eu trouxe aqui? Eu hoje me coloco numa posição de insignificância, como eu estava comentando com o Fio e com a Dani, aonde eu sou uma pessoa em 8 bilhões. O que me torna único são as relações que eu crio através da intencionalidade, do coração. Se eu for levar ao ponto de forma literal tudo, a vida começa a se tornar uma vida chata, egocêntrica. E aqui nós estamos vendo um casal egocêntrico botando de pé o homem famoso. Então eu enxergo esse Nephilim como o filho de um casal egocêntrico. Tá vendo que eu não preciso ir para 5 anos atrás? Isso acontece em 2025? Com certeza. É isso. Entende? O mundo nasceu para me servir. Que a gente vai ver muito falando dos Néfilins, que realmente eles destruíam e faziam e coisa. O mundo nasceu para me servir. Nós estamos vivendo uma geração assim agora, né? Estamos vivendo uma geração assim. E por isso que, tipo assim, o que me motivou a começar esse estudo foi tirar a Bíblia, é o que vem mudando a minha vida, mas tirar a Bíblia dessa forma literal. Puta, eu não quero discutir aqui o tamanho da arca, porque eu acho que não foi isso que Deus quis falar pra gente. Com certeza. Não é isso. Eu não quero entender aqui quantos bichos tinha lá dentro, porque não era sobre isso. Não era sobre isso. Então, ó, se a gente seguindo aqui, versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou-se benevolência. Esta é a história da família de Noé. A gente vai começar embaixo aqui. Então, até o 8, a gente está falando de uma geração que vem se corrompendo ao ponto de o Criador olhar e falar: o que eu fiz da vida? Quantos pais não viram e falam isso? Agora, no ataque do Morro do Alemão lá, a gente pôde observar isso. Teve pais dizendo isso, que era melhor ele morto do que no tráfico, né? Então, novamente, a gente olhar e falar o seguinte: mas aonde que eu errei ao ponto de falar o que eu fiz? Porque esse Adão e essa Eva,
novamente, vocês já pararam para pensar que todos nós aqui nascemos de uma relação e que até hoje a ciência pode explicar várias coisas, mas explicar o nascimento, tipo assim, você pode entrar nas células, no DNA, você pode entrar em várias questões, mas se você entra de forma literal na lógica de um ser, ele nasce de dentro da mulher para morrer 80 anos depois, é muito vago. Não precisa ser muito inteligente para entender que isso não tem lógica. O problema é que realmente nós nos achamos muito inteligentes ao ponto de querer entender a criação. E realmente Deus só vai se revelar para a gente quando nós entendemos que nós somos extremamente ignorantes, insignificantes. Nesse exato momento, no Brasil, tem, se a gente colocar aqui, nós estamos aqui, tomamos a decisão de estudar a palavra de Deus, e nesse exato momento, quantas pessoas nascem no Brasil por dia? Por dia, vamos colocar aqui, Nascem 6.125 pessoas por dia. Quantas pessoas morrem no Brasil por dia? Opa, perdão. Nascem. Quantidade de mortes. Quantas pessoas morrem por dia no Brasil? 34 mil mortes em média. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Nesse tempo que nós estamos aqui, se a gente dividir 34 por 24 horas, vamos colocar ali 1.300, 1.400, nessa hora que nós decidimos estudar a palavra de Deus, 1.400 pessoas morreram. Baleada, de infarto, de coisas graves. Trânsito. Jura mesmo que o Marcos, o Felipe, o Ribamar, a Dani, a Fernanda são tão especiais assim? Entende? Então, eu acho que Deus começa a agir nas nossas vidas quando a gente realmente se coloca nessa posição de insignificância. E, pelo menos na minha vida, começou a fazer uma diferença muito grande isso. Senão, novamente, senão a vida é sobre daqui a pouco a gente colocar Nephilim no mundo. Legal. Praticamente isso. E aí a gente já sabe o caminho, né? Olha aqui, está se contando aqui. Seguindo aqui, a gente vai fazer esse final de semana um encontro que se chama Face a Face com Deus, e ontem a gente teve uma prévia dele aqui na nossa igreja, e eu vi lá um monte de empresário muito rico, gente de muito recurso, se colocando como o mais humilde dos servos, querendo seguir o exemplo de Cristo, que é aquele que na plateia levanta a mão para ele buscar um copo d'água. Quer dizer, imagina isso se você comparar, ele pode viver no hotel 6 estrelas do mundo a hora que quiser, mas ele estava lá para servir, porque ele aprendeu. Isso transforma o coração, Riba. Novamente, além de ele estar servindo, ele está dando exemplo, isso transforma ele de uma forma tão absurda. O ato de servir, ele nos transforma de maneira. Não é sobre o outro, não é sobre o que eu estou fazendo. Quando eu sirvo, isso nos traz uma sensação tão absurda que vai nos transformando cada dia mais. Então, eu acredito nisso e eu espero que, de alguma forma, apesar de erros e acertos, porque todos nós erramos e acertamos todos os dias, mas eu espero que os meus filhos e as pessoas que lidam comigo consigam enxergar isso. Porque eu acho que é isso que, de alguma forma, nos torna diferente. Senão nós somos 1 em 8 bilhões. Tem que sentir o agradável perfume de Cristo. É exatamente isso. A gente vai entrar em Noé aqui agora. Fala, Juliano, tudo bem? A gente vai entrar em Noé aqui agora. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Uma coisa que a gente percebeu lá atrás, de Sete começa a vir uma descendência correta, né, que a gente viu no capítulo 5, no capítulo 5. Mas a gente percebe o seguinte, começa a vir uma descendência correta, filhos e filhas, que provavelmente seguirão um caminho errado, mas sempre tem um da geração que o nome é citado aqui, né? Mas ele chega num ponto aqui, que é citado o Enoque, que a gente falou, inclusive, semana passada. E Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o arrebatou, foi arrebatado. Então, olha só, alguma coisa vinha sendo bem feita por Sete e por algumas pessoas daquela geração que continuavam a palavra de Deus, ao ponto do Enoque, e aí Enoque tem Lameque já é o pai de Noé.
Então, novamente, Enoque é avô de Noé. Então, olha só, o homem que Deus escolheu para recomeçar o mundo, vinha com, não vou dizer instruções, acho que não é a palavra certa, mas vinha com exemplos da palavra de Deus tão forte, que é praticamente o único homem que a gente vê ser arrebatado na Bíblia inteira, é Enoque, que era o avô de Noé. Então, novamente, aqui a gente falou muito sobre isso, que você vai ver vários nomes aqui, mas você pega aqui, ó, Malalael, 830 anos e teve filhas e filhas. Por que os filhos e filhas não estão com os nomes aqui? Porque escolheram outro caminho. Mas ficou um que seguiu a palavra. Até chegar em um que realmente entendeu e levou isso a sério. Ao ponto de Deus falar, vale a pena recomeçar tudo através do neto desse homem. Uhum. Através do neto desse homem que eu arrebatei, vale a pena começar de novo. Tem um aqui que salvou. Dá para trazer para 2025 isso, gente? Total. Total. Tem alguém ali que desperta e fala, não pode estar tudo errado, não pode ser. Tipo assim, eu vou realmente bater de frente com tudo, mas eu vou seguir isso aqui que eu estou sentindo no meu coração. Porque está tudo errado. Tem que ter alguém que faz isso. Ao ponto, olha só, Deus arrebatou Enoque, mas de Enoque vem Lameque, e de Lameque nasce Noé, que é o filho, que é o homem que Deus escolhe para recomeçar tudo, que é o que nós vamos ler aqui. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A gente vai ter um ponto bem importante quando a gente entrar aqui, porque de Cã a gente passa a ter um novo Deus amaldiçoando novamente a terra. Nós vamos entrar um pouco mais para frente, tá? Então, quer dizer, sempre vai haver essas questões. Por isso que, desde o começo da Bíblia, a gente vê o apontamento para o Messias. Porque, novamente, através da direção dos homens, tudo se corrompe, gente. A única forma da gente se tornar pessoas melhores é através de Cristo. Esse estudo aqui não muda ninguém. O que vai mudar a gente é realmente eu aceitar que Cristo é o meu Senhor e Salvador e me render a Ele. Amém. É isso. Então, novamente, a gente vai ver ao longo da Bíblia inteira vários erros. Já vamos ver na sequência. O homem escolhido por Deus para dar continuidade ao mundo. Logo de cara, já tem um filho que já tem uma terra amaldiçoada. Então, lendo dessa forma, eu acho muito interessante. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra junto, né, com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, dividida em compartimentos e revestir-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. O que vocês entendem? A gente entrou em Noé aqui, né? O que vocês conseguem entender nesse pedaço aqui, a partir do momento que a gente entra em Noé e Noé começa a receber essas direções? Como que vocês entendem essa parte? A primeira coisa que eu enxergo é que Deus não negocia
corrupção, não negocia mal, não negocia com o mal. Ele destrói o mal, e isso ele vem contando desde o começo da Bíblia, que é esse começo aí, né? Então, ele vai tentar, mais uma vez, fazer com que a natureza humana não prevaleça, e sim a natureza espiritual. E só um ponto importante, Riba, porque, olha só, faz muito sentido o que você falou, porque, olha só, de Noé, que é um homem que tinha um coração bom, já nasce um filho que faz algo errado. Então, quer dizer, é individual, a salvação ela é individual. Entende? A gente pode dar exemplo para que as pessoas busquem o direcionar de Deus. Mas, olha, eu sou bom, quer dizer que os meus 5 filhos vão ser bons? A minha esposa é boa. Não, eu posso ter 2 filhos que, infelizmente, vão escolher um caminho que não é bom. Eu posso dar todos os exemplos possíveis, mas eu posso, infelizmente, tá aqui, ó. Se Deus escrever meu nome aqui, eu já morro feliz. Mas o que eu estou querendo dizer? Pode ser que o meu nome esteja aqui e os meus filhos estejam aqui como filhas e filhas, porque escolheram uma direção diferente do que aqui eu quis que eles seguissem. Por que isso, gente? Porque nós estamos vivendo num mundo corrompido, o mundo é corrompido. Então, a chance do ser humano escolher o mal é muito maior do que escolher o bem. É muito maior. Mas a gente tem uma promessa, né, na Bíblia que diz que se a gente ensinar o pequeno no caminho que deve andar, ele jamais vai se desviar dele. Então, isso Sim. acalenta o nosso coração, né? Mas eu olhando para cá, Riba, me traz um pouco de como isso não é literal. Como assim? Não é sobre eu casar, ter uma boa casa, ser um bom pai, ela ser uma boa mãe, e isso não transbordar pelo coração. É isso. Ah, mas peraí, mas meu Deus, como é que o filho fez isso e aquilo, mas o pai e a mãe era tão bom? Mas será que o coração realmente era puro ou era a aparência? Uhum. Porque liga pelo coração. Entende? E eu acabei trazendo aqui coisas minhas. Tipo assim, eu perdi a minha mãe aos 43 anos de idade. E eu trouxe aqui, antes de vocês entrarem, que eu vi 5 dias antes da minha mãe morrer, eu vi ela agonizando de desespero. Deus, eu não quero morrer. Não quero morrer. De desespero, pedindo mais vida. Então, novamente, ali ela percebeu que ela estava vivendo errado, por isso que ela chegou naquele ponto, entende? Ali despertou para, meu Deus do céu, eu quero mais vida. O jeito que eu escolhi viver não era bom, eu me rendo. Mas ali já era o final, entende? Infelizmente, ela foi entender isso muito tarde. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente vem para cá, gente, isso acontece nas nossas vidas, em pessoas próximas, a todo momento, entende? Então, é um pouco do que você falou, Riba. Não é sobre eu botar uma Bíblia debaixo do braço e falar que eu sou de Deus. É sobre realmente eu buscar a intenção de mudar o meu coração. Tem até uma frase de efeito que diz que uma grama de exemplo move mais do que uma tonelada de conselho. Total. É isso, tipo assim, o que nós estamos fazendo aqui é fazer com que se tenha um entendimento de que esse livro não é um livro que foi escrito por conta de religião. Isso aqui é um livro espiritual. Isso aqui é uma revelação de Deus de como a gente encontrar o caminho correto. Pelo menos esse entendimento me ajudou muito, tá? Vamos seguir aqui, ó. A gente chegou, olhando aqui também, ó, se eu for ver de forma literal, conforme eu falei, vocês já passaram algum problema na vida que ou com um amigo, ou com esposo, ou com pais, mas vocês se cercam só naquele espaço como se nada mais existisse até passar o dilúvio? Já passaram isso na vida? Sim. Não dá para se enxergar dentro desses versículos aqui? Esperando a tempestade passar, né? Ó, se junta nos seus aqui, ó. Se junta nos seus, vê o que faz sentido e o que não faz sentido, porque eu vou ter que começar de novo. Então, normalmente é a nossa virada espiritual. Normalmente aqui, mais novamente, ó, a nossa virada espiritual já vem com um dos filhos também errando. Então, a gente não pode se cobrar ao ponto de achar que a nossa continuidade depende só da gente. É realmente as nossas intenções, os nossos exemplos, para que os nossos filhos busquem
Entende? Porque esse é o ponto, o Riba trouxe muito bem. Seguindo aqui, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se mova rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimentos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Eu não vou entrar no 7, eu acho que a gente está fazendo um por semana, que tem muito ensinamento em cada um dos capítulos. A gente vai entrar no 7 aqui. Capítulo 7, Noé entra na arca com a sua família e os animais conforme Deus havia ordenado, e o dilúvio vem, as águas vêm liberadas. Esse é um número. Quem já fez esse estudo, por favor, eu gostaria que trouxesse esse entendimento para a gente na semana que vem. Mas a gente vê o número 40 relacionado ao deserto muitas vezes na Bíblia. Né? 40 anos, 40 dias de Jesus Cristo, 40 dias e 40 noites aqui. Então, novamente, tipo assim, precisava... quando a gente vê Jesus Cristo, a gente vê ele sendo tentado. E eu falo que quando a gente vai ter alguma bênção na nossa vida, a gente vai ser tentado. Para Deus realmente ver se o nosso coração está forjado ou não. Sim. Ou se a gente vai simplesmente nos abalar em qualquer adversidade. Mas, olha só que interessante, quando eu fui entender isso aqui. A gente vai falar no próximo capítulo também de 40 dias e 40 noites. Depois disso, tudo se restabelece novamente. Então, novamente, aqui nós vimos que o mundo se corrompeu ao ponto de começar a vir novas criaturas através dos filhos do homem e dos filhos de Deus, que na verdade todos eram filhos de Deus. Então nascem novas criaturas por conta de corromper o coração, a gente pode colocar dessa forma, porque esse homem que escolheu um caminho errado também era descendente de Adão e Eva. Também veio descendente daquele paraíso, entende? Mas corrompeu a uma forma de nascer novas criaturas. Eu acho que a gente entende isso muito bem nesse capítulo. Fala, Fio. Assim, vamos supor, eu gosto muito de hipóteses. Se a pessoa é descendente de Caim e Abel, então ela foi o opositor, mas ela quer se redimir, a arca não seria mais uma oportunidade de retenção, de obediência, que aqueles que aceitaram a obediência a Deus seriam salvos, né? Porque Deus serviu isso como oportunidade. Não seria uma questão de checkmate, né? Até o último ultimato, parece que Deus deu oportunidade de você trabalhar no propósito dele, que ia vir o caos de qualquer forma, e depois do caos, cria novas criaturas, né? Tipo assim, Deus já falou que o caos ia vir, mas ele preparou. A arca era meio que a simbologia, então, pelo que eu estou entendendo. Aqui, o meu entendimento aqui ele foi o seguinte, nós estamos falando aqui de uma geração, vamos entender que nós chegamos aqui em Noé, que vai começar o mundo de novo, certo? Certo. Mas olha só, sai de uma geração muito próxima. Como assim uma geração muito próxima? Adão, Eva, 7, de 7 no capítulo 4 e 5. A gente vem uma descendência que já sai para Enoque, Lameque e Noé, certo? Certo. Então, tipo assim, nós estamos falando praticamente de um grupo familiar. Vocês entendem aqui? Isso, exatamente. São poucas pessoas. Então, nós estamos falando de um grupo familiar, onde Deus está falando o seguinte, puta, consegui salvar um dessa leva aqui. Basicamente isso que eu estou falando. Deu para salvar um. Basicamente Exato. isso. Olha só, daqui dá para começar com um. Daqui eu acho que pelo menos um aqui, a esposa, os 3 filhos que nasceu aí, eu acho que dá para começar alguma coisa, hein? Não morreu todo mundo, não. Esse é meu questionamento. Será que Deus não conversou com os outros também? Porque não é possível. Eu acho que, tipo assim, quando a gente chega aqui, Phil, não é sobre conversar, tanto que ele não conversou com Noé. Ele escolheu Noé e deu instruções. Ele não conversou com Noé, ele escolheu Noé e deu instruções para que o Noé fizesse. Então a gente está vendo aqui simplesmente eles, vamos voltar para cá. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ele não falou com Noé, ele escolheu Noé. Ele já conhecia o coração do Noé. O que será que ele quer dizer? Agora eu nunca tinha reparado, né? Farei desaparecer da face da terra o homem que criei e os homens. Porque aqui é o seguinte, o que a gente está falando aqui. Chega um momento, Juliano, está gravado lá no a gente falou bem na semana passada, eu vou te passar o link, mas aqui nós estamos falando o seguinte, no capítulo 4, a gente percebe aqui no 25 e 26,
um arrependimento de Adão e Eva, porque novamente Adão teve relações com a sua mulher e deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete. Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Naquela época começou a se invocar o nome de Deus novamente. Então, olha só, Adão e Eva, que teve Caim e Abel, daqui a pouco, visivelmente, aqui me parece um ar de arrependimento, porque vem um filho que começa a invocar o nome de Deus novamente, certo? Então, quando a gente vai para o capítulo 5, a gente já percebe de cara aqui, ó, desde Adão a Noé, aí começa. Este é o registro da descendência, em alguns livros fala geração, tá? Esse é o registro da descendência ou geração de Adão. Oi, Ribá. Você sabe que eu queria só contribuir, né, falando com o Felipe. Por favor. Nesse tempo ali, a gente vai observar várias vezes que Deus teve por destruir a terra, né? Se a gente pegar logo mais para frente, a gente vai acabar estudando Josué 12, Deus parou o sol e parou a lua, a única vez que aconteceu isso em toda a Bíblia, parou e não vai acontecer de novo, porque a promessa dele, ele não vai fazer acontecer de novo, para que houvesse tempo que o povo de Israel desobediente fosse destruído, sabe? Então, aqui nesse começo da Bíblia aqui, e toda a primeira parte da Bíblia, a parte histórica da Bíblia, conduz para a chegada de Jesus Cristo. Perfeito. Conduz para a chegada de Jesus Cristo. Com a chegada de Jesus Cristo, nós fomos alvos da nova aliança. Nós não somos judeus, mas nós fomos aceitos na nova aliança. Então, hoje sim, a gente tem o livre-arbítrio para escolher se eu quero ir para o caminho do bem, se eu quero ir para o caminho do mal. E isso, a gente vai pagar por isso. Eu não escolhi estar com Deus, mas eu escolhi estar com Deus. Meu nome está no livro da vida e eu vou desfrutar na eternidade. Amém. É exatamente isso, porque quando eu entendo que o Antigo Testamento é um livro relacionado a conseguir manter uma geração viva com a palavra de Deus, mas a partir do momento que o Messias vem, é espiritual, tanto que a gente leu aqui no capítulo, olha só, a gente leu aqui no capítulo que nós estávamos agora, cadê o Espírito? O nome Espírito aqui, é o único lugar que fala Espírito aqui, gente, me ajudem aqui. Capítulo 6, tem o nome Espírito em algum lugar aqui, quem me ajuda aqui? Dá para ler daí? Estou tentando aqui. No 3 ali, ó. No 3. Olha só, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Então, novamente, desde o de Gênesis, precisava manter uma geração de homens que mantivessem a palavra de Deus até a vinda do Messias. Então, novamente, nós não somos nem piores nem melhores que os judeus. Simplesmente esses homens mantiveram a palavra de Deus até a vinda do Messias, para que todos nós tivéssemos acesso ao Espírito Santo. Porque, visivelmente, a gente vai ver na Bíblia que sempre que o homem tem poder na mão, ele faz besteira. Sim. Mas desde Adão. Você vai ver em Abraão, você vai ver em Moisés, você vai ver em Salomão, você vai ver em Davi, todos eles. Então, novamente, Deus só precisava manter a palavra viva. Deus só precisava manter uma descendência até a vinda do Messias. Então, o que a gente vê aqui? Ó? Da primeira descendência, sobrou um. Poderia ter sobrado mais, como o Felipe falou. Então, precisava somente dessa geração sobrar Noé para dar sequência na seguinte? Mas sobrou um. E aí vamos trazer isso literalmente para 2025? Quantas famílias que se desmontam que não sobra nenhum? A gente passou pelo episódio também na Torre de Babel, né, de Sodoma e Gomorra, que Deus falou, se houver um homem justo, eu desisto de destruir Sodoma e Gomorra. E eles não conseguiram fazer isso. Né? Exatamente. Então, tem a Bíblia, ela vai se decifrando, né, nesses detalhes. Por isso que eu decidi que Deus consiga fazer com que eu mantenha isso por 10 anos. Mas nós vamos ler um capítulo por semana. Dá vontade de ler 2, 3, 4. Mas dos 6 aqui traz tantos ensinamentos que daqui até semana que vem dá para estudar um monte de coisa. Só no 6. Não precisa ter pressa. No 6 a gente já entendeu um monte de coisa aqui. Aí vamos para o 7 semana que vem, aí vamos para o 8. Quer dizer que nós vamos chegar em Gênesis daqui 6 meses com a graça de Deus. E vamos chegar com um belo entendimento sobre esse livro. Que ele é espiritual, ele vai se decifrando nos detalhes.
que a gente deixa passar batido. Então, terminando com vocês aqui, eu acho que o capítulo 6, ele nos traz claramente que, aqui a gente vê no 5, Deus dando continuidade à geração, sempre tinham filhos e filhas que provavelmente escolheram um caminho errado, senão o nome deles estariam aqui no livro da vida, mas sempre tinha um que conseguia passar a mensagem para frente. E desse um que conseguia passar a mensagem para frente, um homem deve ter feito isso tão bem que Deus arrebatou ele. E do neto dele, que é Noé, Deus percebeu que a mensagem poderia continuar. Então a gente percebe isso claramente aqui dentro desse capítulo. Capítulo 7 é um capítulo que traz mensagens, pelo menos para mim, muito interessantes, como eu falei, porque traz de novo 40, que tem muita simbologia mesmo. Mas aqui eu acho que ficou claro isso para a gente no capítulo 6, que, novamente, sempre vai haver sinais para que a gente mude. Infelizmente, eu trouxe um exemplo de algo que não me dói mais, tá? A pessoa que eu mais amei na minha vida é a minha mãe, mas não me dói mais. Realmente eu consigo entender a morte de uma forma muito diferente hoje em dia. Já me doeu muito isso. Mas, se eu fui essa pessoa de uma geração corrompida, escolhida por Deus, eu lembrando dos 5 dias de desespero dela, e tomara que Deus tenha a levado para os céus, putz, eu acho que, tipo assim, eu já estou fazendo a minha parte muito bem feita, e espero que isso se dissemine para que pessoas não mudem através do Marcos, mas se inspirem para também decifrar esse livro. Que a partir do momento que eu comecei a decifrar, começou a fazer um sentido e um propósito muito forte para mim. Então, gente, eu não vou, como eu falei, seguir para o 7, senão é muita informação. A gente fica daqui até semana que vem com o entendimento aí de estudar o capítulo 6, um capítulo onde traz isso para a gente. Deus a todo momento está batendo na nossa porta. Será que a gente precisa esperar chegar no limite de estar corrompido ao ponto de não ter mais volta? Isso aí. Porque o mal a todo momento está tentando nos levar para o caminho do ego. Tentando nos levar para o caminho do mal, porque o mal aqui eu leio como ego. Eu não leio como o ladrão e o assassino. Não é. Esse já está corrompido. Esse já se corrompeu. Esse já se corrompeu. Pode ter salvação também, mas esse já está mais corrompido. Aqui o que começa, o que a gente vê aqui, ó, um homem de Deus com uma mulher já tendo novas criaturas. Aí já fugiu do caminho de Deus totalmente. Eu consegui botar nova criatura num lugar onde todos eram iguais. Ao ponto dessas novas criaturas se tornarem homens famosos naquele tempo. Olha a palavra de Deus como é forte aqui. Será que Deus quer da gente que nós sejamos homens famosos através do ego? Eu acho que não, hein? Com certeza não. Gênesis já fala desde o começo aqui. Então, gente, obrigado por estarem comigo aqui. Obrigado, Juliano. Obrigado, Riba. Obrigado, Dani. Obrigado, Fio. Obrigado, Josi. Obrigado, Fê. Mais um capítulo que nos traz muito ensinamento aqui. E semana que vem a gente está de volta no capítulo 7. Eu vou pedir hoje o senhor Ribamar para fazer uma oração para a gente, para fechar. E semana que vem a gente está junto de novo, tá? Legal. Primeiro eu quero começar pedindo perdão, que eu marquei uma reunião às 19h30 e não tinha me atentado que hoje era quarta-feira. Mas faz parte do jogo. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de estar estudando a tua palavra, de estar pedindo que o teu Santo Espírito fale com o nosso entendimento, para que a gente possa viver de uma maneira que alegre o seu coração. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, testemunhar o amor e o caráter de Cristo por opção. Que nós sempre façamos a opção por Cristo. Queremos te agradecer por esta reunião, abençoar a vida dos que estão aqui e dos que não puderam estar, e que nós tenhamos uma noite de descanso e que amanhã nós possamos sair renovados e com a certeza de que temos mais um pilar, mais um tijolinho nessa nossa construção de conhecer mais e mais as Escrituras. Que o Senhor possa falar conosco todos os dias, em nome de Jesus, e que nós possamos te servir até o último dia da nossa vida, para o louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado por participar, Dani, Riba,
Amém. Juliano, Rose, também, obrigado. Amém. Boa É isso. noite. Ó, a gente fica mais, mas vamos seguir o rito, porque é rito e rotina. Vamos seguir o rito. É isso Tá aí. bom. Beijo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até semana que vem. Tchau. Boa Tchau, noite. gente. tchau, Boa tchau. noite para vocês Boa também. noite. Viu?